E aí, tudo bom? Tudo. Tá me vendo? Tô. Você tá me vendo? Tô. Deixa eu só posicionar aqui, ó. Tá me escutando? Tô, bastante. Pensei em usar esse daqui, ó. Talvez, né? Dependendo do clima. Dependendo do clima. Você tá me Tudo ouvindo bem, bem? então? Tô te ouvindo. Eu não tô É... vendo quem tá entrando aqui. Ah, o pessoal tá entrando aqui, ó. Shirley Ah, mandou um oi aham. e tem outras pessoas que entraram. É... E aí, vamos pegar o nosso instrumento? Vamos. Tá aqui o meu, peraí. Deixa eu só posicionar aqui para trás. Você tá com o seu aí? Tá, a gente vai fazer a abertura. Tá vendo, Lídia? Tô. Você tá me vendo? Se eu abaixar assim, vejo. Tá me vendo pelo orifício? Orifício? Tô. Pronto? Pronto. Abrimos a live. Abrimos a live. Deixa eu só abaixar aqui que eu não sei como funciona esse negócio. É, Ah, minha amiga entrou aqui. você consegue ver quem tá? Sim, aham. Ah, Tá. Chile, ourofício. Ouro ofício. Ourofício. Tá, eu queria deixar. Ah, tá, agora eu consegui. É porque eu tava aparecendo os comentários na tela toda. Então, boa noite, Lídia. Boa noite. É, bom, a gente nunca fez isso, né? Nunca fiz isso dessa maneira. E aí eu montei um roteirinho básico. É, bom, primeiro eu vou me apresentar e vou te apresentar. Pode ser? Sim, É, eu sou o Juan, sou psicanalista, acompanhante terapêutico, membro do sítio, né? Concebo essa nossa live, essa prática aqui experimental nossa como uma prática do sítio. E a Lídia é artista visual, performer e arte educadora. Estou lendo aqui algumas coisas. Acho que é legal lembrar que o processo de arte da Lídia, né, tem uma relação bem estreita e, digamos que entre o desenho e a pintura, né, que versa nessas linguagens, nesse hibridismo e acho que se prolifera para outras coisas, né, Lídia? Me corrija aí se eu estou falando bobagem. Você quer complementar com algo? não, pode dar andamento, aí depois eu posso falar sobre isso. Tá bom. É, enfim, eu e a Lídia somos amigos, né? Acho que tem algo aí desse encontro que está pautado pela amizade, que sustentou essa ideia. E, e essa ideia, ela surgiu a partir de uma experiência lisérgica
que eu tive recentemente e, e coincidentemente, né, não sei se coincidentemente, mas me conectei com a Lídia de uma maneira muito intensa nessa esfera da arte, assim, do entendimento do que é arte e de eu conseguir ter uma clareza acerca dos processos aí de um artista, né? Do que é a arte, especialmente para o artista, né? E, e eu acho que essa experiência lisérgica abriu aí um campo aí de conexão, né? Que partiu também aí desse jogo aí que a gente faz com a superfície dos corpos, né? Com esse cano, eu e ela, né? Que, e que a gente decidiu investigar juntos isso que se afunilou entre nós, né? Eu acho que como se a gente tivesse rompido uma barreira e especialmente eu, né? E podia adentrar um campo dessa prática da Lídia, né? Porque eu não sei, né? As pessoas às vezes elas têm uma imagem do artista e da arte, mas acho que poucas pessoas convivem com um artista, no sentido do convívio mesmo. O que é a vida de um artista, né? Enfim, aí eu vou ler rapidamente o que eu escrevi desse convite, da live, e depois também queria só ler uma citaçãozinha ali do Deleuze, e aí a gente já parte para uma pergunta aí para colocar a Lídia em cena, né? Então, também só para esclarecer aí para as pessoas que eu vou estar nessa posição de a Lídia nas amarrações artísticas e eu num amarrador conceitual, né? Então, é a minha linguagem, é com que eu me familiarizo e aí me utilizo aí de autores, né, para falar de coisas que se correlacionam com a arte, né? De autores, no caso da esquizoanálise, da psicanálise, enfim. E aí, essa nossa. Tudo bem aí, Lídia? Sim, tranquilo. Tá. Dá um grito aí, qualquer coisa. Tá. Bom, esse escrito convite aí ficou assim, né? Há algo que já vem pré-embutido no corpo, que precisa apenas ser reativado, desembutido, para permitir que, junto com o ato singular do artista, se produza uma obra de arte? Que espécie de amarração é essa que se efetiva no real, que atravessa o corpo do artista, mas que inevitavelmente só se apresenta para fora dele, instaurando uma potência junto ao mundo que é ao mesmo tempo estranha e familiar? Podemos supor uma ética estética de certa clínica acerca do processo do artista e daquilo que ele produz? Entendam o conceito de clínica aqui já não mais como emblema de tratamento ou cura, mas como certa ação performática, uma amarração imagética e corporal daquilo que multifaceta subjetivações, um organismo movediço, crítica e clínica, como diria Deleuze. A crítica como a arte das conjugações e a clínica como a arte das declinações. Ou ainda, a arte clínica como instauração da superfície dos corpos. Afinal, o que se faz, né? O que é que se faz entre as conjugações e as declinações? Que superfícies são essas? Será arte? Então, uma coisa que surgiu aí do lisérgico, né, e proferido pela Lídia, tinha a ver com essa palavra aí, com embutido, né, e desembutido, né, com uma brincadeira de que isso que se manifesta na obra da Lídia já veio embutido nela mesma e a prática dela é um desembutir, né? Daí surge a arte. E aí uma coisa que eu joguei aí essa coisa da clínica, que é uma coisa minha, né? A Lídia, o compromisso da Lídia é com a arte, né? Ela não tem nada a ver com a história da clínica e eu que estou Mais ou fazendo menos. essa
mais ou menos, isso. Mais ou menos, né? Mas digamos que você não tem um compromisso. Acho que você está atravessada pela clínica, mas sem que seja um compromisso, né, determinado por isso, né? Eu acho que eu estou atravessada pela arte a partir também dessa questão da loucura, entendeu? Porque isso sempre foi uma coisa Sim, presente na minha vida. Então, a arte ela vem assim como uma irrigação, sabe? Algo que irriga aquilo que poderia sim, estar ali dentro, sabe? De uma forma embutida, ela desembute. Acho que é isso. Desculpa te sim. interromper aí, mas Não, é é que acho isso que é mesmo. importante. É isso mesmo. E, e acho que a provocação que eu quero fazer quando eu falo da clínica, né, que o Deleuze fala aí dessa ideia de conjugações e declinações, né? Ele vai falando de uma ideia de clínica como uma espécie de uma amarração, né, conceitual de certas experiências. E aí ele fala numa entrevista que ele faz uma provocação, né, de que clínica é essa que deveríamos atingir, né? Uma crítica e uma clínica, né? Em que ele diz uma clínica sem psicanálise nem interpretação, uma crítica sem linguística nem significância, a crítica à arte das conjugações, como a clínica à arte das declinações. E aí eu me chama a atenção essa clínica sem psicanálise, porque o que está falando, né, o que eu entendo, assim, ele vai tentar pensar a ideia de uma clínica que, que ela consegue construir uma experiência de emancipação, de cuidado, mas ela independe de uma proposição de tratamento, né? Ela não tem esse compromisso, né? Uma clínica Uhum. nesse sentido, né? E aí, enfim, são coisas que eu estou jogando só, tá? Que não... E aí o que eu queria te perguntar nesse momento, acho que tem isso que você falou da loucura, isso que eu tô esse jeito aí que eu tô chamando de clínica, né? Porque daí eu já vou pensando o quê? Que o processo artístico, a criação do artista é uma espécie de autoanálise, uma autoposição, né, uma autogestão de uma experiência que o atravessa. E aí a coisa do embutido, o que eu ia te perguntar é isso, de se a arte vem embutida, né? E te perguntar, a sua arte ela veio embutida no seu corpo? Olha, a arte, assim, no meu caso, né, assim, eu vou falar dessa coisa individual, né, porque eu nem posso dizer o que que é a arte, né, mas eu posso dizer como a arte acontece para mim, já que eu entendo a arte como um acontecimento na minha vida. A arte é um Claro, acontecimento na minha vida, no sim. sentido, assim, da emoção, né? Da questão assim que tudo que está aqui dentro, para mim, é muito pulsante, assim, e tem que sair, né? E sai. E aí eu não faço um julgamento, assim, vamos dizer, muito intelectivo do que a minha arte como a minha arte chega para as pessoas, né? Mas Você não isso fica, você não fica filtrando o que tem que sair. agora, né? Porque é uma trajetória e isso é uma coisa que vai acontecendo. Então eu já tive momentos em que eu me preocupava bastante, embora tudo que tivesse em mim fosse brotando naturalmente, porque vai brotando, né? Uhum. Essas coisas que eu tenho necessidade de de colocar dentro de uma linguagem estética, ela vem, né, por um outro caminho. Vem do meu modo de ver as coisas externas
e vem também da minha forma de processar as minhas coisas internas. Aí tem uma, né, faz uma amarração isso do que está dentro, do que está fora, e aí Uhum. sai. E eu percebo que, assim, com o passar, né, dessa, dessa função, vamos dizer assim, né, que eu me coloco enquanto artista, eu me sinto mais, com mais liberdade para não ter que Uhum. ficar explicando o que, que é isso, por que, que eu estou Claro, fazendo isso. claro. Isso, por exemplo, você faz isso. Não se trata de explicar, inclusive, né? Não explicar já está explicado. Eu explico desenhando. É autoexplicativo, eu acho. Não tem essa história de que as pessoas falam assim, deixa eu quer que eu desenhe? Porque Quer que eu até uma desenhe? forma de uma explicação, né? Então, a Uhum. minha explicação, se é que se pode Mas é colocar. legal você falar isso, porque quer que eu desenhe, na verdade, a sua explicação, na verdade, ela é ultra clara, uma coisa muito clara, não é? Se a As coisa cai, né? Nesse conceito de explicar, então eu estou explicando o tempo todo, né? Eu explico a meu modo. Claro, é uma brisa. A brisa está fazendo uma Dando um alô. averiguação. Ó, só para dizer, tem umas pessoas aí, ó, a Elisa entrou, É a pessoas verdade. que a gente conhece. O latido da brisa está muito alto? Não, tá tranquilo. Ah, E a Shirley falou uma coisinha aqui de que acho que ela devia estar ressoando algo que eu disse, ou você. Sim, porque a clínica e a arte, elas conjugam e declinam, né? isso, E, isso e mesmo. aí eu. Ai, peraí. Eu não E estou aí eu. Não, conseguindo ver assim se alguém fez algum eu consigo comentário. ver, aí eu te falo. Só que Tá, daí quando eu abro, fica na sua frente, demora para sair. tá, mas Mas tudo você bem. então toma conta disso. Sim. Mas aí eu queria te falar, te perguntar, Lídia, assim, isso que você fala que eu me interesso, né? Isso que você fala do dentro e do fora, né? Que, e que precisa aparecer, precisa sair, que sai, que brota, né? Que brota, porque na verdade não é que precisa aparecer, é uma forma assim de eu, como que eu posso dizer? É como se fosse assim, algo que não tem como eu segurar, sabe? Então, eu ia te perguntar, na verdade, se é algo da ordem da necessidade. É algo assim da fluidez, porque não dá para você canalizar algo que flui, né? Tipo, tampar, colocar um tampão para aquilo que está saindo, porque se não sair em forma dessa linguagem estética, né, da forma da arte, acho que sairia de outra forma. Para mim, sai dessa forma. Uhum. E isso que sai, que te atravessa, que faz parte de si, né? De você, que vem de dentro e que também tem uma apropriação do que vem de fora. Se amarra e se conjuga, se declina e vira uma obra, né? Uma obra de arte. Quando isso sai, Ó, a Shirley está dizendo que é algo que transborda. Sim, sim, talvez a gente possa dizer e pensar que é algo que transborda e que a obra em si é a própria borda desse transbordamento, né? sim, Tipo que um contorno, né? Um contorno é, possível. tem alguém aqui que falou, é o Valber. Dá para você ler o que ele disse? Ah, leio. O Valber está dizendo assim: a receptividade é pessoal
e o que você busca ou como chega à arte não necessariamente precisa de explicação. Como você se, como você, como você se sente diante dessa arte não seria mais pertinente perguntar do que o que você entende. Sim, acho que faz sentido. Não sei se, acho que o que ele está Perguntado? dizendo, acho que o que ele está dizendo é que a arte não precisa de explicação, que tem sempre uma impressão pessoal, né? Acho que o que ele está dizendo assim, se o que cada um sente é tão pessoal, talvez a pergunta seria melhor, o que que você entende daquilo que está sendo visto, né? Já porque aquilo que se sente é algo muito íntimo e singular, né? Acho que isso é Sim, uma boa pergunta para a gente pensar um pouquinho mais para frente, essa coisa da diferença entre o autor e a obra. sim. E algo que também eu posso dizer, né, não é uma explicação, mas é dizer assim, o que que talvez eu quis dizer com um trabalho talvez que cause um estranhamento, um trabalho que É uma pergunta que ele está fazendo, tá? sim, uhum. O que que eu sinto, né, a partir da, o que que eu entendo por aquilo que eu fiz, é isso? Acho que sim, acho que sim. É, Valver, se você tiver aí, depois quiser me voltar a perguntar isso, porque eu até acredito que a partir daqui, né, vai chegar um momento que eu vou falar especificamente sobre um trabalho que foi até a partir desse trabalho que o Juan assim foi meio que capturado por esse trabalho, né? A partir da experiência que ele teve, a gente estava assim numa conversa, inclusive, assim por vídeo mesmo, só que ele estava, né, dentro de um sintoma bem particular, né? E eu aqui do meu lado, e aí quando eu mostrei esse trabalho para ele, ele realmente assim se sentiu capturado, né? Que foi onde Sim, surgiu essa história a sim. superfície dos corpos e do corpo dos órgãos assim Dos desse organismos, né? do organismo tal, porque são Ó, e vamos aí fazer quando assim para ajudar essa pergunta dele. Ele diz aqui, não, ele está dizendo que não precisa de explicação, mas o que ele quer dizer é que é o que dizer o que você sente diante já é explicativo, né? Eu acho que vou falar um negócio para fazer uma pergunta e depois a gente vai para essa obra aí que você já está mostrando. tá. Por exemplo, quando você termina esse trabalho que está aí do seu lado, ele tem um nome? Já? Não sei. Esse Ainda não? trabalho, não tem um título, mas ele faz parte, né, de algo que eu tô que está acontecendo agora, né, nas minhas pinturas, nos meus desenhos, que eu estou chamando de organismos, porque é algo assim, é como se eu tivesse desorganizando algo que, que, já, que era assim no campo estético, né? Era mais organizado, né? Então eu pintava mulheres, eu pintava pássaros, eu pintava sempre com essa coisa voltada mais para a coisa orgânica, né? Então sempre árvores, isso, aquilo. Mas agora eu acho que eu estou num processo assim de costurar mesmo, de Des- passar por. Desorganizando os organismos, né? Um organismo mais desorganizado, desarranjado, assim. Aquilo que a gente poderia falar sem pé nem cabeça, né? Porque de uma cabeça poderia Uhum. ter, assim, vamos dizer, dentro de uma coisa mais natural, viria um dorso, né? Mas no meu caso, vem um pulmão.
vem um pulmão, né? É, eu não sei se dá para as pessoas verem, não sei se você Dá quer para mexer eu. a câmera ou vai atrapalhar aí o cenário? Não, não Você não vai. Não, eu posso mais de aproximar. perto. Vou aproximar e você me fala se está dando para visualizar melhor, Tá, tá. tá? Por Aproxima. exemplo, quando isso acabou, pensando um pouco nisso do que o Valber falou, de sentir, de entendimento, quando isso acabou, o que que te gera daí? Quando você mesma olha, que função isso gera em você? O que que se estabelece, assim, com o que você criou? É uma pergunta difícil, eu sei. Não sei se você entendeu também, se eu É, estou sendo claro. não, entendi. Então, assim, né, falando de forma mais simples, né, sei lá, é como um gozo, entendeu? Uhum. Você tem um gozo, né, da qual você botou para fora algo que você queria realmente, porque nem sempre você consegue Uhum. alcançar. Às vezes você está sentindo uma coisa e o que você quer, assim, né, estou dizendo num sentido assim estético, né, da linguagem, né, dos elementos formais, você quer que tenha algo assim que vibre, né, tanto na Você cor, pré-visualiza algo. aquele impacto, né? Então, às vezes, aquele monte de sentimento que você está tendo, que você quer colocar ali, então você se utiliza de recursos, né? Assim, no meu caso, né? Ah, Dos elementos formais do desenho, da pintura. Então, eu vou pensar no tamanho da obra, né? Eu poderia fazer um desenho, mas um desenho talvez não teria o impacto que eu quisesse, né? Então, hum. eu quis fazer num tamanho maior, numa dimensão maior, né? Então, a gente vai mudando, assim, essa coisa do... A plataforma e os materiais, eles já alteram o, o efeito, assim, da Na coisa. verdade, são eles que pedem, sabe? Não sou bem eu, assim, que Uhum. decido. Uhum. Entendi. Dependendo do que eu quero fazer, né? Uhum. Então, cabe eu usar um carvão, dependendo do que eu quero Uhum. fazer, eu preciso da tinta, dependendo do que eu quero fazer, eu Uhum. preciso do corpo para fazer a performance, entendeu? Aham, Então, aham. assim, é como se, sei lá, uma culinária, vamos dizer assim, Uhum. né? Dependendo do que você quer propor, você se utiliza de ferramentas outras, no meu caso, assim, de materiais diferentes e de linguagens, né? Então, assim, Esse é... Não, pode falar, pode falar. por exemplo, assim, quando eu fiz esse trabalho, eu já tinha em mente, né, essa coisa que eu queria meio que fazer um híbrido, vamos dizer assim, né? De um organismo junto com um, um desenho, um trabalho mais figurativo, que é o rosto de uma pessoa, de uma mulher, né, no caso. Uma figura feminina misturada com um organismo, com um corpo, né? Que, de repente, eu quis fazer a parte interna. Eu poderia sempre fazer o que eu já fiz, né, em alguns outros trabalhos, né, uma figura assim mais tradicional, né, mesmo dentro da minha linguagem, que às vezes eu fragmento, porque teve Aham. outros momentos, né, que eu tive, assim, outras passagens, vamos dizer, assim, da minha linguagem, que não significa que eu as deixei de lado, né? Então, Sim. quando eu fiz algum trabalho, que eu estava numa série onde eu chamei de fragmentos, onde eu fragmentei
Depois eu comecei a fazer isso de forma diferente, né? Vamos dizer, é um repertório, né, de linguagens que eu tenho a necessidade de experimentar esteticamente para poder dizer sempre daquilo que está embutido em mim. Então, eu me utilizo desses recursos. Eu achei legal isso que você disse dos materiais, né? Que os materiais pedem, no sentido de que essa relação aí do dentro e fora, e que são atravessadas pelo seu corpo, inclui inclusive as plataformas, os materiais que você vai utilizar, né? Você não é a única determinadora do, da obra, né? Você é a que vai arranjar a obra, digamos assim, né? Você vai dar um contorno para tudo isso que está vindo e sendo atravessado. Sim, Um é contorno algo. possível. Sim, é como se a arte em si, né, o que eu chamo de arte seria o trabalho, né, ou a pintura, o desenho, ele pede por si só qual a forma que de repente vai dar mais expressividade, que vai causar mais, que vai chegar mais, se aproximar mais daquilo que daquela subjetividade, do que eu não posso dizer com palavras, né? Assim, eu sinto algo tão Sim. forte e avassalador dentro de mim. Que tipo Uhum. de desenho, que tipo de pintura vai chegar próximo, sabe? Que tipo de expressão, né, vai se aproximar disso que eu estou querendo tirar, né, mostrar. Deu para entender? Tá muito. Sim, sim. E aí, no caso, né, brincando um pouco, vai, com o trabalho, né, é uma cabeça, né, de uma mulher, tem uma espécie de uma espinha, uma coluna, não sei, tô falando o que eu vejo, tá? Sim, E que daí já é a cabeça a gente vê a parte de fora e logo em seguida já vem o lado de dentro, né? Que tá para fora aí nessa tela, né? E aí é só essa tem. É, a articulação da espinha como é que chama isso? Coluna? Não é bem uma coluna, né? não tem um nome, não é traqueia. Traqueia, né? Isso. Uma traqueia e os pulmões, né? Sim, E folhas, né? Também. sempre tá, as coisas estão se dialogando. E acho que agora eu tô. Uma cabeça que respira, né? Esse Sibeli escreveu. Sim, Uma um cabeça oxigênio. respirante, né? É, e eu não sei também como é que surgiu, né? Surgiu porque eu já estava anteriormente fazendo alguns trabalhos nessa linha, né? Comecei de forma mais tímida, né? E até tenho alguns aqui que depois eu posso mostrar. Uma cabeça de mulher que respira. Sim, uma cabeça de mulher. Eu não sei também, né? Porque isso já foi perguntado, né? Assim, por que que você sempre faz figuras femininas, né? Uhum. Mas acho que isso tem a ver também mais assim com uma. Porque eu faço também, né? Figuras masculinas, mas é que ultimamente eu já nem Claro. estou tão preocupada se é masculino ou feminino, né? Eu acho que Sim, sim, é sim. algo assim que eu sinto cada vez, me sinto mais à vontade para poder transitar entre todos esses organismos, sejam eles animais, vegetais, humanos, né? Estou assim, Seres vivos, né?
Seres vivos. Organismos vivos, independente de como eles se formem. Exato, é isso mesmo. E você desenhou antes? Não, esse não. Esse não. Geralmente eu faço, às vezes, um estudo, um esboço, né, daquilo que eu penso, mais ou menos. Mas esse eu fiz direto, né? Lógico que eu sempre faço eu faço Você faz tá, um traçado, né, assim, só para eu entender a dimensão que eu quero que fique, né? A proporção, algo assim. Mas aí eu não fiz algo assim, não foi algo pré-concebido, olha, aqui vai ser essa cor, foi uma coisa que foi acontecendo. tem cores e nuances que vão surgindo Sim, na que vão hora. surgindo. Isso também tem muito a ver com a questão assim da forma que do seu estado, né? Porque às vezes eu faço e as cores não de imediato me agradam, eu mudo, né? Eu Então, faço alterações no meu trabalho. Não é algo assim que eu fiz, pronto, acabou, gostei, assino e falo, pronto. Às vezes entendi. não, às vezes eu fico meio angustiada, porque eu acho que não está dizendo aquilo que eu queria, não está expressando da forma como eu queria. Às vezes é meio que um tormento, né? Sim, ao mesmo tempo que vamos dizer, libertador, né? Mas é angustiante também, porque está lá dentro, né? O tempo todo. Já teve Ó, situações assim em que eu comecei a fazer um trabalho e aí eu fui dormir e tipo, levantei para poder resolver o assunto, porque não uhum. consegui ficar, dormir em paz. Você foi dormir e o trabalho continuou com você, assim, né? E eu já levantei para poder, assim, Uhum. de ficar olhando para ele, vendo o que ele poderia me Uhum. dizer também. Tá? Pode parecer assim, né, meio louco, mas é uma relação mesmo como Isso. é uma relação de diálogo, né? Porque é algo Uhum. que É não é, curioso não porque é, não é inanimado, ele tem vida, entendeu? sim, sim, é animado, né? É Sim, anímico, né? é isso. É curioso porque algo que sai, né? Estou usando essas palavras, né? Que brota, que sai, mas em certa medida ele já começa a se diferenciar de você mesma, né? Na medida que ele se torna uma relação, né? Sim, Eu sim, digo assim, esse quadro, essa pintura, ela não é um duplo seu, né? Ela diz de você, mas ela não diz só de você, né? sim, Ela diz dela, ela diz dessa relação, ela diz do fora, do dentro. é isso mesmo que acontece. E queria E, ler umas coisinhas de uns amigos, Lídia, só para ressoar um pouquinho. que bom! É que eu não consigo O, ver Ra- daqui. Tem ó, gente aí participando? o Rafa, o Rafa escreveu, já passou um tempo, ele escreveu isso, mande cartas, né? Desorganizar os organismos não seria a criação de um novo? Ele perguntou. Qual que é a pergunta? Acho que sim, né? Desorganizar os organismos não seria a criação de um novo? Sim, Acho que o tempo é, todo, né, Lívia? é o tempo É uma todo. coisa meio sem parar, né? É, a Cibele continua um pouco aquela ideia da mulher, ela falou, da mulher da cabeça de mulher que respira, me tocou dessa maneira. Acho que meu momento me afetou assim. Achei incrível pensar nisso. O Rafa fala do híbrido.
a Cibele novamente, para além do. Ai, peraí. Peraí que eu não sei mexer nesse negócio direito. Tem um outro Cibele, aqui do Valber também. para além da mulher, o feminino que respira. E o Rafa aqui, deixa eu ver. Acredito que mesmo com os intervalos, o cérebro continua no processo, ele não descansa. Sim. Sim. O Valber pediu umas desculpinhas falando que são muitas lives para ele ficar vendo. Por isso que ele fica, que ele saiu e acho que entrou de novo. Ah, o Valber tá. Tem uma aqui que eu não sei que momento ele mandou, mas está escrito assim: não, não estou dizendo que não precisa de explicação, mas quero dizer o que você sente diante já é explicativo. É. É, O que que eu sinto, né? Já é uma forma de. sim, sim, eu acho que dizer isso para as pessoas é até didático no sentido do que as pessoas podem experimentar com a arte, porque ela não tem a ver com uma apreensão explicativa racional, né? Tem a ver. A gente desacredita, né, no sentimento, né? Como se sentir não fosse o bastante para a gente ter uma ideia de algo, para pensar algo. E às vezes é o suficiente, né? Basta sentir. Na Eu, verdade, sentir é o suficiente. É que a gente tem essa possibilidade de nos ampararmos, né, através da arte, seja qualquer linguagem, né? Seja, sim, então a gente tem esse amparo, porque sentir já é tudo, né? sim, sim. Só que a gente vive numa sociedade em que o sentir, ele sofre uma desvalorização, né? No sentido de que a gente tem que esclarecer o que sente, né? Eu concordo plenamente com você, mas a gente vive numa sociedade que desconsidera, né, o sentir, né? Como se ele não pudesse ser um parâmetro de vida, de decisão, de criação e de arte, inclusive, né? Sim, sim. Eu só queria compartilhar uma outra passagenzinha para você ajudar a gente a pensar, que tem uma coisa que o Deleuze e Guattari eles vão falar sobre a arte, no que é a filosofia, e eles falam algo que eu acho bem interessante, que é assim: o artista cria blocos de perceptos e de afetos, mas a única lei da criação é que o composto deve ficar de pé sozinho. O mais difícil é que o artista o faça manter-se de pé sozinho. Man- man- Manter-se de pé sozinho não é ter um alto e um baixo, não é ser reto, pois mesmo as casas são bêbadas e tortas. É somente o ato pelo qual o composto de sensações criado se conserva em si mesmo. Enfim, o que eu entendo desse esse manter-se em pé sozinho, que eu acho interessante, né? Ele está dizendo que a obra de arte ela precisa ter vida própria, né? Assim, para ela ser arte, para ela ser uma obra de arte, o que vai defini-la como obra de arte é que ela possa ter um estofo dela se sustentar sozinha. Não sei, acho que talvez é meio complexo, assim, mas eu acho que Eu, tem a ver com isso que a gente estava falando de ser autoexplicativo, sim, de a obra já diz por si só, ninguém precisa explicar ela. exato. A obra, ela tem que nos tocar, né? Não significa que dentro, né, de uma normativa, né, de, de pseudos, assim, entendedores, né, avaliadores do que é ou não uma obra de arte, porque eu acho isso Sim, que é um campo muito perigoso, sabe, para sim, sim. chegar, né?
o que que é arte, o que que não é arte, Claro, claro. porque o que que você entende por arte, enfim. Não, não, o passinho a gente parte para alienação, para o fascismo, para a exclusão, né? Sim, Fa- eu acho que, Mas você acha que a obra de arte tem vida própria? sem dúvida, eu acho, eu acredito que sim, porque a gente vê trabalhos tão assim, né, de outro século, de outro período, onde a gente ainda nem existia, e que ela tem a mesma potência, né, que causou na época, ela causa a mesma potência em inúmeras sociedades, né, inúmeras individualidades, pessoas de outros lugares, pessoas de todas as Eu estava vertentes, lembrando, e elas eu podem tava, se tocar por um mesmo trabalho. Eu acho que eu tava, isso é uma obra de arte que tem eu tava potência. lembrando lembra daquele documentário que é uma filmagem numa caverna francesa de desenhos nas paredes que foram achados? Eu Aqui me no lembro Brasil, da gente já ter conversado e você ter assistido. aqui no Mas é um Brasil, documentário. Não, não no não? Brasil, na França. Ah, Os caras acharam uma. A entrada da caverna, ela tava. Tinha um monte de pedra. Ninguém sabia que existia uma caverna. E aí descobriram que era uma caverna, entraram na caverna. E essa caverna se transformou num grande centro de pesquisa em arte, porque eles descobriram paredões dentro da caverna de desenhos de mais de 50 mil anos atrás. Eu não vou saber dizer exatamente, mas muito tempo. E aí o documentário faz essa indagação que por que essas pessoas desenhavam na parede, né? Ainda que elas desenhassem uma tentativa de reproduzir o que é visto, já se via ali traços mais singulares, um certo jeito de fazer um risco, né? Um certo jeito de botar cor. E aí isso é muito maluco eu fiquei pensando nisso por conta do embutido, né? De pensar que a arte talvez é um processo da gente fazer essa aposta de que ela pode ser acionada, né? A qualquer momento, ativada, né? Não de qualquer jeito, né? Mas ela pode, né? é porque eu penso assim que a arte ela é genuína, ela é algo primordial e tem pessoas que têm um modo, né, muito singular de fazer o trabalho. Por exemplo, você citou da caverna. Acredito que eram mais de uma pessoa fazendo Isso. esse tipo de expressão. E mesmo, né, naquele período, dentro das circunstâncias que essas pessoas se encontravam, existe, mesmo que ali naquele período o único material a Uhum. ser usado eram aqueles, os recursos eram aqueles, né, o entorno, mesmo Uhum. assim, tem as singularidades de cada pessoa que Sim, fazia, sim. mesmo que é, é, o conteúdo, né, fosse o mesmo, vamos dizer assim, Sim, né, o sim. Tem a conteúdo, marca, né, de cada um. sim, uhum. Não, e outra coisa é essa loucura de por que que eles faziam isso, né? Eles não tinham uma referência de que, olha, posso, as pessoas desenham. Eles estavam meio que inaugurando isso, né? Eu acho muito curioso, assim, né? Será que eles estavam inaugurando? Porque eu acho que já é algo assim
essa coisa da expressão, né, da linguagem, do desenho, no caso, né, que é mais antigo, vamos dizer assim, essa expressão desse fazer, é algo que já vem Sim, com já uma. estava lá. Acho que já estava lá. A gente pode ver isso, por exemplo, nos desenhos das crianças, né? Sim, Não há uma criança que não tenha desenhado da sua forma, aham, da sua maneira, sim, né? sim, A criança ela já tem esse fazer intuitivo, né? De representação. A sim. gente é que vai, a sociedade é que vai transformando isso, né? Num Uhum. jeito como se fosse algo certo, né? Um jeito certo de fazer o desenho, o que se entende como um desenho bonito ou não, né? A Mas gente não que mas não que a pura expressão garante que aquilo vai ser a arte também, né? Não, não que eu esteja desconsiderando o valor da expressão, não é isso, mas não sei. acho que é muito tênue, né? Esses lugares, né? Do que é e do que não pode ser considerado, né? Aham. É claro que Ó, quer que leia umas. quero. Verônica perguntou qual o próximo projeto. A Shirley falou algo que daí o Valber concorda, né? Que a arte tem a ver com os afetos, do lado do autor e também do lado do fruidor. O Sim. Valber falou que concorda com isso, que isso chegou mais próximo do que ele quis dizer. Aí a Shirley fala que a obra tem vida própria, a obra de arte tem vida própria. Cibele diz que há separação do autor, assim tem vida própria, né? A obra se separa, né, do autor. A Shirley, a obra de arte é um ser vivo. Valber fala de um filme aqui, ó, The Square. A Arte da Discórdia é um filme que faz uma crítica sobre essa pergunta do que é arte. Sim. Aliás, Uhum. mais que a pergunta. Ai, meu Deus, peraí. Mais que a pergunta, a análise deve cair sobre a resposta. Sim. É, eu acho que quando talvez talvez quando eu pergunte, né? Porque você não precisa fazer essa pergunta, né, Lídia? Do que é arte. Você faz, né? É, até tem uma fala do Picasso que ele diz assim, não venham me perguntar o que é arte, pois se eu souber, não direi. Muito bem. Eu achei ótimo isso, né? Porque, na Sim, verdade, é algo que pode ser, é muito subjetivo, né? Eu dizer o que é a arte, né? é, Pautado em que eu posso dizer o que é arte? Eu posso falar sobre a minha arte, né? sim, Por que eu tenho essa necessidade de fazer e por que ela está acontecendo dessa forma, já que a arte para mim é um acontecimento. Mas sim. não cabe a mim, não cabe a mim dizer, né? Eu nem tenho resposta para isso, né? Dizer o que é a arte. E mesmo a minha arte é algo que da qual eu me sinto inúmeras vezes, né? Como que eu posso expressar isso? Eu não sei o que vai acontecer às vezes. Para mim é algo que, como eu disse como eu estou dizendo que é um acontecimento, às vezes nem eu sei por que as coisas estão saindo daquele jeito, Uhum. entendeu? Não sei se
se dá para entender. É como se tivesse a ver apenas com o processo, com a fruição da coisa, né? Sim, tem a ver com Né? isso. Sim, mas uma coisa que assim foi muito importante para mim, que até eu já tinha falado isso para você quando eu fui na exposição que teve do Paul Klee, e, Uhum. e que eu assim tive um contato, né, mais próximo com os trabalhos dele ali, né, presentes. E eu vi, né, a gama de como que ele ia de um lado para o outro, sabe? Essa coisa assim, essa inquietude que fazia com que ele quisesse experimentar uma linguagem e outra, entendeu? E eu sempre tive isso em mim como algo, vamos dizer assim, menor, como algo, né, como se fosse algo da qual eu não tivesse propriedade pelo fato de que por que eu não consigo ir, né, só por um caminho? Você tem que fazer isso, aí estou fazendo um estilo, né, mudo para outro. Uhum. E Acho que, aí, fal... Acho que aqui falaram coisas que tem a ver com isso que você disse. Eu tô meio assim com o horário, eu não sei, porque eu li que dura 1 hora e que a gente é avisado que daí cai a live. ah, tá. Agora são 10 para as 9. A gente começou às 8, então acho que tá acabando aí. É, o meu vai dar 9 horas, mas Ah, enfim. é? Ah, então, quiser. Vê aí Bom, se dá para responder, se dá para. se a gente desaparecer, obrigado a tudo. Não vai dar nem para a gente fazer o. É, a gente tem que fazer, verdade. Ó, só ler aqui, ó, o Nilmar, acho que veio de dentro, desejo de aproveitar momentos, aproveitar ar, faça sentido de querer respirar, de pôr para fora alguém preso dentro. A Quem Shirley disse fala, isso? acho que Nilmar, Nilmar Aham. Garido. A Shirley fala, é quase como se você não fosse dona. Ai, o negócio fica. É quase como se você não fosse dona da sua obra. Sim, isso é muito importante que a Shirley falou. Eu não sou mesmo. Assim, a partir do momento que ela aconteceu, que a coisa se materializou, ela já faz parte de um outro Sim. processo. É como se você fosse o canal, É, a superfície dos corpos da é, arte. Ó, o Rafa. Eu tô falando que é o Rafa, mãe de cartas é o Rafa, né? é. Acredito que a arte é algo que nos ensina, nós, que nos ensinamos a nós mesmos. Ensinamos nosso olhar, nosso sentir. Eu acho legal essa ideia de ensinamento, né? Sim, De a gente vai aprendendo, né? vai Aprender, aprendendo, né? vai experimentando e aprendendo. Mesmo que E o eu acredito Robert, ó, que vai nunca vai ter acabar fim. 25 segundos restantes. Ah, Valber fala que por isso que eu acho que é perguntar o que é arte é algo perigoso e até excludente, porque o que eu sinto enquanto arte fica muito mais amplo, até interessante, quando sei que para outra pessoa tem outro significado. sim.